Olá, estamos no finalzinho de agosto e o RDTV já entrevistou vários candidatos nestas eleições de 2018 para você conhecer melhor. Hoje nós temos mais um candidato a deputado federal pelo Novo, que é o advogado Antônio Carlos Rezende, que tem usado o nome de campanha Antônio Carlos. Obrigada pela sua presença aqui no RDTV, Antônio Carlos. E vamos já perguntar aí o porquê da sua candidatura, por que a deputado federal é a sua primeira candidatura, né? Sim, bom dia, Lídice, bom dia a todos. Eu é que agradeço a gentileza e a oportunidade. E sim, respondendo a sua pergunta, é a primeira candidatura. Na verdade, é a primeira vez que eu me filio a um partido político. Antes, não me sentia à vontade a estar participando. A indignação, desde cedo, a gente sempre se preocupa com o rumo em que está sendo direcionado a política brasileira. Entretanto, até por uma questão de princípios, não encontrei num partido político uma segurança para estar participando diretamente de um pleito político. Entretanto, ao conhecer o Partido Novo, os seus princípios, valores, eu me encantei e me propus a estar participando agora, enfrentando diretamente essa batalha, porque a gente sempre esteve no campo das críticas. Porém, chega um momento que as pessoas consideradas pessoas de bem, elas precisam precisam enfrentar essa situação. Infelizmente, nós temos pessoas na política que não deveriam ali estar. E por que a Câmara Federal diretamente? Nós entendemos que é lá que as coisas acontecem nesse país. Se você quer mudar alguma coisa, é através do Congresso Nacional. Então nós temos uma bancada forte de candidatos a deputado federal aqui no Mato Grosso. Nós somos 13 candidatos a deputado federal e temos um candidato ao Senado, que é o meu amigo pessoal, Dr. Valdir Caldas Rodrigues. Então, pensando nisso, é que a gente que nos consideramos pessoa de bem, pessoas que, de certa forma, sem falsa modéstia, estamos preparados para enfrentar essa situação no Legislativo Federal. Então esse foi o motivo, né, que nos trouxe para a política, essa indignação com o que de fato está acontecendo no nosso país. Bom, e com relação à campanha, como é que o senhor está trabalhando a campanha, né, como se diz no linguajar mais comum, diante desse cenário de uma campanha mais curta, né, há muitos candidatos que já são conhecidos e aí é mais difícil para, né, quem está se colocando pela primeira vez se tornar aí conhecido e conquistar votos, né? Como é que vocês estão fazendo? Perfeito, Lídice. Muito boa observação, até porque uma informação para você, telespectador, porque a Lídice, eu acredito que já tem esse conhecimento, o Partido Novo, ele não utiliza verba pública na campanha eleitoral. Ou seja, nós temos dois fundos eleitorais, né? Nós temos o fundo propriamente eleitoral, que é para a manutenção dos partidos políticos, e nós temos o fundo que é para a campanha, né? O fundo partidário, primeiro, foi criado lá em 1965, pelo então governo Castelo Branco, e de lá para cá ele vem se avolumando em recursos. Veja você que em 2018 foi liberado só do fundo partidário, que é para a manutenção dos partidos políticos, 888 milhões de reais. Mas não parou aí. Como a situação da proibição do financiamento privado por empresas, no ano passado, 2017, a toque de caixas, aprovaram no Congresso Nacional, né, um projeto de lei destinando mais 1 bilhão e 700 milhões de reais do fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral é fundo de campanha, para fazer campanha política. Ou seja, nós temos aí liberados para esse ano algo em torno de 2 bilhões e meio a 2 bilhões e 800 milhões de reais para campanha política.
Então a gente não concorda com isso. É fato que vem esse recurso para todos os partidos, o TSE destina proporcionalmente, tem uma regra que também não concordamos, mas deixa isso para lá. Então vem esse valor, o Partido Novo inclusive está com esse valor em caixa, em torno de 4 milhões de reais. Por que que está em caixa? Porque a Executiva Nacional buscou um meio de devolver esse recurso. Porque a gente entende que esses recursos têm que ser destinados à educação, à segurança, à saúde, né? Mas foi devolver e o TSE não tem um meio adequado de utilização desse recurso. Então, a informação dada é que esse recurso seria pulverizado entre os demais partidos, né? E naquela forma estabelecida. Então, a gente entendeu que essa não é a forma adequada de utilizar esse dinheiro. Pois bem, então, dessa forma, a gente espera estar em Brasília no ano que vem e, a partir de então, perseguir um caminho para acabar com esse fundo partidário e fundo eleitoral. O Partido Novo, ele se mantém com verba dos seus filiados e simpatizantes. Não usa um centavo de dinheiro público. E agora, respondendo à sua pergunta, nós estamos em campo aí, já em campanha, muito mais com a simpatia das pessoas que estão entendendo esse projeto, que querem, que anseiam por mudança, né, do que propriamente dito o dinheiro diretamente, né? Então, assim, é fato que a gente precisa de material de campanha, enfim, não tem como, mas eu entendo que até o valor que é estabelecido legalmente para gasto de campanha para um deputado federal, na minha opinião, é exorbitante. 2 milhões de reais. Eu imagino que para você gastar 2 milhões de reais numa campanha política, teria que ser para compra de votos. Não consigo enxergar outro caminho. Porque assim, a gente tem viajado, o Mato Grosso é um estado continental. Nós temos viajado o estado inteiro e assim, pelas contas que faço, nós vamos chegar aí a 100 mil reais de gasto de campanha. Então, por que 2 milhões de reais? Não é? Então, assim, temos tido uma adesão fantástica, estamos otimistas, né, com o anseio da população por mudança. Você é favorável à reeleição? Então, Liz, essa questão da reeleição, eu penso que o político não pode ser uma profissão. Eu imagino que tem que oxigenar, tem que haver mudança sistemática, constante. Talvez uma reeleição para o legislativo a gente entende como aceitável. Agora, uma pessoa perpetuar no poder, fazer da política uma profissão, nós somos terminantemente contra. Existe um movimento também para se acabar com o foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado, né? Qual a sua opinião sobre isso? Deve ser mantido? Deve ser alterado? De que forma Acho isso uma excrescência. Não concordo. Penso que nós estamos com o foro privilegiado rasgando a Constituição, né? No artigo 5º lá, quando diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça e tal. Então, assim, como que somos iguais perante a lei se um tem prerrogativas? Nós não estamos nem falando de imunidade parlamentar, nós estamos falando de prerrogativa de foro, né? Então, primeiro, os parlamentares têm já uma prerrogativa, eu vou utilizar esse termo, que é a imunidade parlamentar. Primeiro, eles são submetidos ao crivo dos seus pares, para depois haver a possibilidade de um julgamento, e se for liberado aqui, ainda assim eles terão um foro privilegiado. Serão julgados a partir de uma instância, o nome já diz, né? Terão um privilégio. Imagina você, o STF, ele é constituído ali de 11 ministros, que vai julgar os processos do país inteiro. Então, é humanamente impossível você imaginar que em 3, 4 anos
todos esses processos que lá estão serão julgados. Então, assim, se somos iguais e se as pessoas estão fazendo a coisa da maneira que é estabelecido no nosso regramento político, por que a necessidade de foro privilegiado? Entendo que, de maneira nenhuma, temos que acabar com o foro privilegiado. Bom, a gente tem também, aproveitando já que você falou no STF, tem acompanhado aí as audiências relativas, né, à DPF para a liberação do aborto até 12 semanas. E a gente tem perguntado para todos os candidatos, porque isso tem sido, inclusive, ponto de decisão de votos, né, principalmente das pessoas que estão aí defendendo a vida. Qual a sua opinião sobre essa questão do aborto? Então, eu penso que a legislação brasileira, o STF inclusive, nesse particular, ele tem agido bem, na minha opinião. Porque as condições estabelecidas ali para o aborto, que é a questão do estupro, né? Salvar a vida da mãe e o feto anencefálico. Então essas três situações eu entendo que não pode ser diferente. Agora, adentrar a isso e criar uma situação em tirar a vida de um ser humano ali que já está formado, eu entendo que, afora qualquer tipo de princípio religioso, mas ainda assim eu entendo que sou contrário. Não deve haver uma extensão maior para o aborto. A segurança aqui em Mato Grosso é também um caso bastante debatido por conta, inclusive, da atuação que vem crescendo de grupos organizados. Existem problemas no sistema prisional e a gente tem uma fronteira aí longa, né, de mais de 700 quilômetros de fronteira seca com a Bolívia. Qual, assim, na sua opinião, o que precisa ser melhorado para se reduza ou se minimize esses problemas de segurança em Mato Grosso? O que você levaria, por exemplo, o Congresso Nacional a respeito? Então, a curto prazo, nós teríamos que fazer um policiamento efetivo de fronteira, você tocou bem, né? Eu penso que essa entrada de drogas, armas aí por essa grande extensão de fronteira seca que temos aqui no Mato Grosso, é um dos gargalos, né, que precisa ser enfrentado. Agora, as políticas públicas precisam ser enfrentadas primeiro, com responsabilidade. Quando a gente consegue um recurso, é destinado um determinado recurso para resolver um problema emergente, esse recurso normalmente não chega onde deve. Então, dentro dessa situação, a questão de uma possível revisão do Pacto Federativo, eu entendo que nos ajudaria bastante nesse quesito. O poder no município, o poder no estado, eu penso que facilita muito no enfrentamento das questões emergenciais. Agora, eu penso que o problema maior nosso é a educação. A educação básica. A gente precisa investir para termos uma segurança a nível de futuro. Porque as estatísticas mostram, se você pegar o sistema prisional e verificar 70% a 80% dos presidiários não possuem sequer o ensino básico. Na outra ponta, 2 a 3% possuem o curso superior. Percebe? Então, assim, isso é um indicador óbvio de que um dos grandes problemas, inclusive para a segurança, está na educação. Agora, emergencialmente, como você me perguntou, eu entendo que precisa coragem, competência e responsabilidade no trato da coisa pública. Na educação, então, o que seria necessário para melhorar essa estrutura básica, né? Atender as famílias com qualidade, porque hoje em dia é obrigatório, os pais têm que, né, são até chamados à responsabilidade se eles não colocarem suas crianças na escola. Mas o que falta para melhorar a qualidade da educação básica, ensino fundamental em especial aqui no estado? Então, Lides, eu penso que o investimento tem que ser invertido. Não sou contra o investimento do nível superior.
Agora, eu penso que o ensino básico é que tem que ser tratado com maior atenção. Esses recursos devem ser destinados com maior proporcionalidade ao ensino básico e médio. Então, é escola em tempo integral, a gente precisa realmente preparar esse país para um futuro não tão distante, a gente poder orgulhar dele. Porque da maneira que aí está e o caminho que tem tomado, eu entendo que está realmente muito complicado. Agora, veja você, tocou nesse ponto aí de que os pais são obrigados, né, a colocar os filhos na escola e muitas vezes qual escola colocar, não é assim? E nós temos décadas aí de governo tendencioso, na minha opinião, ao socialismo não tão perfeito assim. E os regramentos estabelecidos aí nesse período, eu entendo que precisam haver determinadas correções. Eu vou citar um exemplo nessa questão. O Código Civil lá no Poder Familiar, artigo 1630 e seguintes, trata dessa questão, mais precisamente 1634, determina que o pai é obrigado a colocar o filho na escola, sob pena de cometer um crime, abandono intelectual, que está lá no Código Penal. Pois bem, o pai é obrigado. E aí, na sequência, veja bem, Liz, a minha maior atenção na política será família. Eu entendo que a família, como célula máter da sociedade, tem que ser tratada com muito carinho. Os pais para com os filhos e vice-versa. Agora, a minha preocupação no que eu estava dizendo é que o seguinte, o filho passou a inverteu essa coisa em casa, né? Então, o pai é obrigado a colocar o filho na escola sob pena de cometer o crime de abandono intelectual. Por sua vez, criou-se em 2014 uma lei 13.010 de 2014, que é a lei Menino Bernardo, né? E a partir dessa lei, o pai e a mãe, dentro de casa, ele não tem autonomia nenhuma para aplicar um castigo físico, dar uma palmada no filho. Não estou aqui defendendo que o pai tem que dar palmada no filho, de maneira nenhuma. Se puder, tiver outros meios de resolver isso, maravilha. Mas, eventualmente, o filho pode decidir que não quer ir para a escola. E você vai cometer o crime de abandono intelectual? Ou você vai usar a sua energia para fazer o filho ir para a escola? Percebe? Então, há coisas que você vê uma certa incongruência, né, em se tentar resolver. Então, é melhor você coibir aqui de maneira austera o seu filho dentro de casa, ou é melhor você deixar ele ficar na rua com 8 anos até 11, 12 horas da noite, e amanhã ou depois está servindo como passarinho de droga, né? Como aviãozinho. Enfim, então nós temos problemas que precisam ser enfrentados e as pessoas precisam ter coragem de falar isso. Porque muitas vezes isso não aparenta politicamente correto, não é? Nós temos que dizer o que é politicamente correto. Senão, né, eu estou aqui numa campanha eleitoral e estou dizendo isso para você, porque é o que eu penso. Então, diferente de qualquer outra situação, eu quero ser sempre autêntico e verdadeiro. Eu quero dizer para você o que eu penso. Se as pessoas pensarem como eu, entenderem que isso está correto, que atende às suas expectativas também, o meu número é 3011. Bom, a gente já está aí com quase 20 minutos, então para a gente encerrar, deixa o último minutinho aí, para você falar um pouco de você, da sua história, né? Quem é Antônio Carlos por Antônio Carlos? Então, eu sou natural de Barra do Garças, né? Nasci na cidade de Barra do Garças, aqui no Mato Grosso, e residi por muitos anos em Torixoréu, minha querida Torixoréu. E ali cursei o ensino básico, ensino médio, saí de Torixoréu aos 17 anos para estudar. Vim para Cuiabá, né? Concluí aqui a faculdade de Direito, trabalhei como assessor de um magistrado aí por longa data, concluí um mestrado em Ciências da Educação. E assim, sou muito família, prego muito que a gente tem que trabalhar para deixar um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu
poderia tranquilamente, me considero uma pessoa razoavelmente bem-sucedida na minha profissão, né? Tenho uma família que me orgulho dela. Eu poderia tranquilamente dizer que estou bem onde eu estou e não, vou utilizar um termo até de certa forma chulo, dar minha cara a tapa, né? Vir aqui, porque muitas pessoas, com a política da maneira que está, olham para você e falam assim, ih, mais um, não é assim? Então, assim, a gente não está preocupado com isso, porque eu me garanto, eu sei da minha procedência, a minha saudosa mãe, o meu querido pai, que ontem fez 90 anos de idade, né? Então, assim, eu tenho princípios. O princípio é a família, e a família é o berço da sociedade, e nós temos certeza que se as pessoas compreenderem e virem junto nesse projeto, nós poderemos dar uma resposta muito positiva. Repetir o seu número? 3011. Ok, obrigada. Obrigado a você. Nós conversamos hoje com Antônio Carlos Rezende. Antônio Carlos, que é candidato a deputado federal pelo Novo, ele é advogado. Então essa entrevista na íntegra fica disponível no site rdtv.com.br, no site RD News e no nosso canal do YouTube. Você pode assistir e lá também curtir e compartilhar. Até a próxima.